Sim, gente. Todos os slides, todas as apresentações têm que ser enviadas por e-mail, porque eu faço um portfólio. Tá certo, eu vou Esse enviar a minha portfólio, agora. Eu esqueci de enviar sexta-feira. tá certo, amado. Acho que não foi só seu grupo. Pessoal, enviem todos os trabalhos que vocês fizerem, apresentação, tudo mais, tudo. Pedir mapa conceitual, pedir apresentação, pedir dramatização, pedir. Como é que fala? O júri simulado, vocês fizeram os argumentos antes de apresentar, foi uma atividade 100% prática, mas fizeram ali. Mandem. Como é que fala? As comprovações que vocês estão trabalhando, construindo os trabalhos, e os trabalhos, principalmente finalizados, vocês têm que mandar para o meu e-mail, porque aí eu coloco no meu portfólio, tá certo, pessoal? Não esqueçam, não, tá, amados? Agora sim. Agora sim, tá perfeita o áudio. Podem começar, meus queridos. Vou fechar minha câmera para vocês ficarem aí com espaço para vocês. Ok, professora. É, Só um minutinho. Tá me escutando? Sim, perfeitamente. Que tá dando uns bugs aqui. Hoje, todo dia da semana tá com algum aluno. Me escolheram. Pronto. É, Primeiro, primeiramente, boa tarde a todos os alunos aqui presentes. É, Iremos começar dando um contexto histórico, a priori, para que possamos introduzir todo esse assunto sobre a pauta que é o racismo. Primeiro, eu irei falar sobre três tópicos: a origem do modelo escravista, o modelo escravista e o ciclo do escravismo mercantil. O modelo de escravidão é o seguinte: primeiramente, os primeiros relatos da chegada dos negros em Portugal datam de 1441, a bordo da nau com a qual Antônio Gonçalves retornou da Guiné. Segundamente, muitos historiadores discutem que o costume europeu de escravizar outros povos e raças não seja propriamente um costume europeu, mas seja uma herança de um intercâmbio cultural através dos mouros, porque houve um período em que os mouros dominaram a Península Ibérica. Muitos historiadores discutem que isso pode ser uma herança que o povo europeu adquiriu por esse tempo de dominação, que a priori houve uma restrição do escravismo, mas o que acontece? No começo, como acontecia essa proibição, os escravos eles eram apenas utilizados em serviços leves, como domésticas, etc. Mas com a ampliação do mercado do açúcar como na Ilha da Madeira, como em, na ilha, desculpe, fuja a palavra, esqueci o nome da ilha, de Cabo Verde, como Cabo Verde e os Açores, a mão de obra escrava ela começou a ser disseminada. Porque como é que funcionava? Antigamente, com o passar dos tempos, como se foi apreciando cada vez mais essa matéria, que era o açúcar, foi se necessitando cada vez mais da mão de obra especializada. Só que mão de obra especializada é um recurso muito caro. Então, o que aconteceu? Foi se começando a utilizar a mão de obra escrava. Por quê? Porque é um recurso barato. Mas o que acontece? É necessário toda uma cultura para poder legitimar esse pensamento de escravatura. Porque antigamente só existiam três modelos de escravidão: escravidão por guerra, escravidão por dívida ou escravidão por herança. E os escravos africanos, eles não se encaixavam em nenhum desses contextos. Então, então como é que as pessoas, tá? Nós temos que lembrar que as pessoas estavam saindo do período quase pós-feudo, onde não tinha propriamente escravidão. Tinha, mas não era a visão da época. As pessoas tinham uma visão de serventia. Então as pessoas ainda não aceitavam bem a escravidão. Tanto que vocês podem perceber que a escravidão, no começo, ela não foi incentivada, ela não foi aceita. Ela não era incentivada.
Ela só foi incentivada por causa da necessidade de mão de obra barata nas Ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde, na mão de obra canavieira. E o que acontece? O que que aconteceu? Os senhores de escravo, eles começaram a criar costumes e lendas para tentar legitimar a escravidão. Porque vamos supor que você é uma pessoa da época e alguém chega para você, não, compre tal pessoa por R$ 5.000. Você olha para ela e fala o seguinte: ela é por dívida? Ela tá me devendo alguma coisa? Não. Minha família lutou contra ela? Não. Eu tenho herança? Não. Então por que eu tenho que assumir ela? Não, por causa do seguinte: existem os estudos científicos de tal pessoa, existem a questão da alma. Então se criou todo esse contexto. Nós temos que lembrar que as pessoas antigamente elas não aceitavam propriamente a escravidão. As pessoas criaram artimanhas para tentar formas de legitimar. Um exemplo que eu posso citar é o Brasil. Uma das pessoas que mais incentivaram o fator de escravismo no Brasil foram os próprios jesuítas. Por quê? Porque quando tinham os bandeirantes aqui no Brasil, eles tentavam utilizar a mão de obra indígena para a manutenção do sistema. Só que os jesuítas, eles não aceitavam isso, porque muitos indígenas aceitavam a catequização, e os jesuítas não aceitavam isso. Então eles começaram a incentivar a mão de obra escrava. Esse foi um dos fatores no Brasil. Isso é como se constitui a origem do modelo escravista, não é nada mais do que um modelo mercantil. É um modelo mercantil e as pessoas criando estudos claramente pagos, dados mentirosos, para tentar legitimar esse processo. E nós temos também as divisões do modelo escravista, os períodos históricos. O modelo mercantilista escravista europeu divide-se em 4 ciclos. No século XVII, quando foi encerrado o ciclo da Guiné, começou o ciclo da Angola, durante o qual cerca de 600 mil escravos foram trazidos para o Brasil. Eram quase todos do grupo Bantu, com Congos, Banguelas e Ovambos. No alvorecer do século XVIII, iniciou-se o ciclo da Costa da Mina, durante o qual cerca de 1,3 milhões de escravos foram trazidos para o Brasil. Seus povos eram sudaneses, iorubás, jejés, minas, haussas, tapás, bornus. Na terceira e quarta fase do tráfico era o Rio de Janeiro e não mais Salvador, o grande centro escravista do Brasil. Os escravos eram desembarcados no porto, pagavam impostos como qualquer mercadoria, cerca de R$ 3.000 ou 5% do seu valor, e eram postos à venda nos famosos mercados negros. Porque só se constituíam em mercados negros porque era onde se encontravam os negros, onde eram vendidos. Por isso ficou esse nome. Mais uma, como é que fala a expressão, né? Vamos lá, vamos anotar. Agora sou eu, no caso. Sim, sim. Ok, boa tarde, pessoal. Eu vou falar aqui sobre eugenia, que é uma coisa assim, a gente tava assistindo um filme lá, Histórias Cruzadas, e que eles tratavam do ponto de brancos acharem que negros deveriam usar banheiros separados, porque eles tinham organismos diferentes. E quando eu vi isso, eugenia foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque pelo que eu, até onde eu sei, é de onde tudo isso começou. Essa justificativa que arrumaram pautado em ciência falsa para diminuir pessoas negras e de outras raças. Enfim, tudo começou com Francis Galton, que ele era primo de Darwin, Charles Darwin, que tinha desenvolvido a teoria da seleção natural. E ele provavelmente acordou num dia e pensou, vou transformar o mundo num lugar pior. Então ele decidiu pensar, e se a gente pegasse a teoria de Darwin de que os mais, tipo, na interpretação errada dele, se os mais fortes sobrevivem, por que não adaptar isso para a sociedade e os humanos? Então ele criou essa teoria de que era necessário e que era possível selecionar quem sobrevivia no mundo para formar uma raça perfeita, o que significava brancos.
E ele começou essa teoria dele, pautada em nada, só que foi tratado como ciência na época, no século XIX, início do século XX, que teve muita base em ciência falsa. Eles praticamente pegavam jargões, pelo que eu entendi, eles pegavam jargões de medicina e psicologia e colocavam como se fosse e adaptavam isso para um viés racista, basicamente. E o fardo do homem branco é um grande exemplo disso, porque o fardo do homem branco é um escrito pauta sobre, era na época do segundo imperialismo, se não me engano, da segunda onda do imperialismo, que era basicamente um escrito que dizia que o homem branco, o fardo dele era carregar as etnias negras que são inferiores nas costas, porque é ele que rege a sociedade e que é civilizado. Uma palhaçada. E temos também a frenologia, que é esse desenho que está no slide, que é basicamente uma noção antiquada da medicina que falava que as partes dos nossos haviam nosso cérebro era formado por setores que auxiliavam em determinada função. E que pessoas com crânio diferentes das pessoas brancas não teriam certas habilidades para fazer coisas, tipo a inteligência suficiente, ou serem úteis na sociedade, ou terem até genes defeituosos. Deixa eu ver aqui. Inclusive, uma coisa que muita gente não sabe é que a gente sabe, né, que os nazistas que tiveram todo aquele negócio de odeio negros, odeio judeus. Só que um dos países que começou com essas teorias, junto com a Alemanha, foi os Estados Unidos, que começou com práticas eugenistas de limpar a sociedade, basicamente. De negros, pessoas com deficiência, pessoas com doenças mentais. E temos também exemplos de eugenia no Brasil, que começou principalmente após Estou vendo aqui o que João digitou. Enfim, teve processos eugenistas no Brasil, principalmente desenvolvidos por pessoas que fundaram a Academia de Letras e as primeiras faculdades de medicina e primeiros grandes centros de medicina do Brasil. Que eles trouxeram essas ideias da Europa e da América do Norte para serem implantadas no Brasil, que era um prato cheio para eles, considerando que, devido o escravismo, a maior parte da população brasileira eram de negros. E a elite e os intelectuais, entre aspas, não achavam que isso deveria prevalecer. Só que existiam dois tipos de pensamentos eugenistas. Tinham os pensamentos daqueles que apoiavam a miscigenação, porque acreditavam que quanto mais você miscigenasse, mais negros iriam sumir, porque a cada geração iam ficar mais brancos. E tinham aqueles que acreditavam que simplesmente você tinha que deixar os negros morrerem. O que condiz muito com o que aconteceu no Brasil pós a abolição do escravismo. Que negros não arrumavam emprego, não eram recebidos nos centros das cidades, tinham que morar na periferia, não conseguiam emprego. Isso criava o desenvolvimento de favelas e lugares com baixo saneamento, com saneamento básico precário. Aí você já entende todo o esquema eugenista. E também eles eram muito culpados por epidemias e surtos de doenças no início do século XX. E uma história muito tragicômica, tragicômica, é de um cantor chamado Odair alguma coisa. Professora, não sei se a senhora conhece essa música, que o nome é Pare de Tomar a Pílula. Não sei se a senhora conhece. Mas Eu já ouvi falar. tinha essa música que foi financiada por uma... É de Amado Batista, pelo que eu conheço. Só que teve outra... A versão original é do Odair José, parece. E teve essa música que foi financiada por uma companhia dos Estados Unidos que queria que a população brasileira pobre e negra tomasse anticoncepcional para pararem de ter filhos. Só que ele entendeu a mensagem completamente errado e fez a música mandando as pessoas pararem de tomar a pílula de anticoncepcional. Isso aqui eu achei muito tragicômico, esse fato. Meu Deus do céu.
estava em todo lugar no século XX e século XIX, ideias eugenistas, e eram péssimas assim. Então, foi este a minha primeira parte do trabalho. O próximo, gente. Eu. Como tá aí, eu vou falar sobre a desigualdade racial e a sociedade econômica. A gente percebe hoje em dia a grande falta de oportunidade que existe na sociedade. Tem uma porcentagem muito grande da desigualdade social e 63% das pessoas que recebem menos que um salário mínimo são negras. De acordo com a pesquisa que eu fiz, 63% dos negros recebem menos que um salário mínimo, sendo assim 34% dos brancos apenas que recebem abaixo. Dos mais ricos, apenas 11% são negros e 85% são brancos. Em uma pesquisa realizada em 2000, 93% dos entrevistados reconheceram que o preconceito racial no Brasil existe. E mais de 87% dos entrevistados afirmam que, mesmo assim, nunca sentiram tal discriminação. É o que a gente acaba percebendo no filme, onde toda a sociedade branca é composta por ricos. E a sociedade negra, ela não uma sociedade, mas as pessoas negras, ela recebe muito abaixo do que é um salário mínimo. É aí onde a gente percebe o tamanho da desigualdade social e econômica que existe. Pode passar. Boa tarde. Eu vou falar sobre racismo institucional. Bem, o que é racismo institucional? Racismo institucional é qualquer sistema de desigualdade que se baseia em raça, que pode ocorrer em instituições como órgãos públicos governamentais, corporações empresariais privadas e universidades, públicas ou particular. O termo ele foi introduzido pelos ativistas Stokely Carmichael e Charles Vernon Hamilton, do movimento Black Power no final de 1960. Bem, no Brasil, o governo brasileiro lançou o Programa de Combate ao Racismo Institucional em 18 de abril de 2005, através de uma parceria estabelecida entre o Ministério Britânico para o Desenvolvimento Internacional e Redução da Pobreza, o Ministério da Saúde, a Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, o Ministério Público Federal, a Organização Pan-Americana de Saúde e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Bem, como vocês podem ver aí do lado alguns exemplos de que onde é racismo institucional quando em uma mesma abordagem homens brancos são ignorados e negros são revistados. Aí outro. É indicado o elevador de serviço para um negro antes que ele se apresente como funcionário do prédio. Mulher negra é impedida de entrar em hotel na recepção porque o local não aceita prostitutas. E outra aqui, que é solicitado que a mulher tire o turbante para uma foto. Na hora que ela vai tirar a foto, é solicitado que ela tire o turbante, que seria aquele tecido que as mulheres usam na cabeça. E líderes religiosos incitam ódio contra religiões de matriz africana, que seriam o candomblé e a Ubanda brasileira. E, de uma maneira geral, o racismo institucional ele é definido como privilégio a determinado grupo de indivíduos em detrimento de outros, em razão da etnia a qual estes pertencem, revelando-se na diferença de tratamento, distribuição de serviços ou benefícios. É isso. Pode passar. Boa tarde, gente. Eu vou falar agora sobre a capoeira e a cultura negra.
Bom, como eu acredito que a maioria sabe, a capoeira foi um ato de revolução na escravidão, que ela foi um vínculo muito importante, no meu ponto de vista, que algumas pessoas não ressaltam. Bom, o que é a capoeira? A capoeira foi uma arte marcial criada pelos escravos, uma arte marcial que é composta por movimentos rápidos e letais. A capoeira, ela foi criada para a autodefesa dos escravos, para conseguirem respeito e sua amada liberdade. Antigamente, no tempo da escravidão, vários negros, principalmente na Angola, foram pegados para ser escravizados. E a capoeira foi um tipo de solução que eles acharam. A capoeira, ela é uma luta disfarçada por uma dança. Os escravos antigamente fingiam dançar para assim conseguir praticar a luta. E dançavam para que os chefes não percebessem o que realmente eles estavam fazendo e não proibissem a prática. A prática da capoeira, quando descobriram que era, depois da fuga dos escravos, quando descobriram que era letal, a prática da capoeira foi uma coisa muito proibida nos tempos, né? A capoeira foi usada para a fuga dos escravos durante a escravidão. A capoeira, em 1890, ela foi considerada crime pelo Código Penal do Brasil, segundo o artigo 402, que dizia que aquele que fosse pego jogando capoeira teria voz de prisão imediato e teria de meses a um ano de cadeia, por conta de a capoeira ser um esporte perigoso e considerado letal para os brancos. Aí, mesmo depois da fuga dos escravos, não foi permitido a capoeira, porque a escravidão acabou naquelas colônias, mas continua se contradizendo até hoje, né, no caso. Só foi em 1937 que a capoeira deixou de ser considerada um crime. E de lá para cá, a capoeira é vista como uma bela cultura e tradição, considerada uma das artes marciais mais letais do mundo. Inclusive, eu admiro bastante a capoeira. Para mim, ela é uma história que vem carregando uma tradição e um ato de vida doloroso, né, para os nossos antepassados, que a gente temos cores, mas somos irmãos de todo jeito, somos todos o mesmo sangue. Aí eu trouxe esse conteúdo para vocês verem também a importância da capoeira e que ela está muito presente, mais do que outras coisas, no ato do racismo. Essa foi a minha parte. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre a origem da consciência negra e o porquê do dia 20 escolhido. Durante o tempo da escravidão, existia um homem conhecido como Zumbi dos Palmares, que lutava pela liberdade da escravidão, sendo um dos líderes do Quilombo dos Palmares, um povoado escravo fugitivo de negros livres que lutavam em prol da liberdade. Zumbi dos Palmares foi encontrado em seu esconderijo, vítima de uma traição. Foi preso, torturado e teve sua cabeça decepada, coberta por sal fino e levada para o Recife, espetado em um poste de praça pública. Zumbi havia lutado durante anos contra os militares que pretendiam levar todos os negros que ali estavam novamente para a escravidão. Em toda a época, o dever de Zumbi, pelo que entendi, foi lutar contra todos os militares para que nenhum dos negros ali livres fossem recolhidos e voltassem para a escravidão. Então, a data foi escolhida por um meio de, como posso dizer, privilégio. De dar importância à figura dele, né, de luta por todas as pessoas. Ele morreu por todas aquelas pessoas. Então, essa data foi escolhida e representada pela morte dele. Essa é a minha parte. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre o movimento negro. O movimento negro corresponde a uma série de movimentos
é realizado por pessoas que lutam contra o racismo e por direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu primeiro artigo, diz que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Movimentos sociais expressivos envolvendo grupos negros passam por toda a história do Brasil. Mas, até a abolição de escravatura em 1888, esses movimentos eram quase sempre clandestinos e de caráter específico, posto que seu principal objetivo era a libertação dos negros cativos. Depois da abolição da escravatura, o movimento negro continuou suas ações reivindicatórias, sempre enfrentando resistências, repúdio e incompreensão de vários setores da sociedade, ocorrendo fases de avanços e outras de recuo. Muitas associações foram fundadas em todo o país, defendendo a igualdade e melhores condições aos negros. Foram formados vários grupos, como a Frente Negra Brasileira, foi a primeira no país a mostrar uma ação coletiva dos negros, que reivindicavam demandas contra o racismo a partir da participação política e de presença no debate nacional. Como a Associação Cultural do Negro, foi um grupo de ativismo negro brasileiro que deixou um expressivo legado cultural, político e literário, procurando lutar contra o racismo, a desigualdade e recuperar a dignidade, a identidade, a cultura e a memória do negro no país. Quilomboje foi fundado em 1980 por Cuti, Oswaldo de Camargo, Paulo Colina, Abelardo Rodrigues e outros, com o objetivo de discutir e aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura. O grupo tem como proposta incentivar o hábito de leitura e promover a difusão de conhecimentos e informações, bem como desenvolver e incentivar estudos, pesquisas e diagnósticos sobre a literatura e a cultura negra. E o Movimento Negro Unificado, o MNU, é um grupo de ativismo político, cultural e social de relevante trajetória no âmbito do movimento negro no Brasil. Nesse contexto, o MNU inicialmente assumiu um discurso politizado radical, compreendendo a luta contra o racismo como uma parte da luta contra o capitalismo. Esses ativismos conseguiu reforçar a identidade étnica e influir na criação de legislação, resgatou memórias, valores e tradições, produziu expressiva literatura e iniciou um processo de revisão crítica da história, ressaltando a importância dos negros para a construção do país e sua cultura, assim como iniciou a derrubada do mito da democracia racial e a desfolclorização da imagem do negro. Isso, é isso, professora. Ainda falta a minha parte. Eita, é verdade. Só um minutinho. É a última. É isso aí mesmo. Olá, galera. Estou aqui novamente e vou falar sobre o contexto atual de toda a luta e num viés assim mundial, porque foi o que mais algo que teve repercussão nesse ano em relação ao racismo nos Estados Unidos e à violência policial, que também é muito presente aqui no Brasil. Considerando que vamos começar o Black Lives Matter. O Black Lives Matter, que significa Vidas Negras Importam, foi um movimento que surgiu lá por 2014 e ele é uma resposta
a atos de violência policial contra pessoas negras, que são cada vez mais constantes no mundo, o que é um absurdo. E tudo isso começou com o assassinato de um homem chamado Eric Garner, em 2014, que ele foi quase a mesma coisa do George Floyd esse ano, que o policial pegou ele com um mata-leão, e mesmo ele dizendo que não conseguia respirar, o policial não soltou. Ele acabou morrendo, o que levou a diversos protestos e indignação. E assim foi surgindo o movimento Black Lives Matter, que é um movimento que se organiza principalmente num meio virtual, nas redes sociais, o que é uma sacada muito inteligente, considerando que um grupo específico no físico em um lugar consegue ser menos abrangente e consegue ser mais sujeito a ataques de fascistas e racistas, entendem? Então, Black Lives Matter se inicia em 2014 e vem se mostrando bastante ativa essa década com apoio de artistas e tudo mais. E a tecnologia versus racismo é uma questão que, se você parar para pensar, hoje é muito mais fácil disseminar a imagem, as fotos de policiais criminosos e os atos deles contra pessoas negras, graças à tecnologia. E o primeiro caso que se tem notícia dessa luta, tecnologia sendo usada contra o racismo, eu esqueci o nome do cara, mas foi em 1992, em Los Angeles, que ele foi perseguido pela polícia numa estrada. E ele não estava fazendo nada, ele foi perseguido, não lembro se ele foi assassinado, acho que ele foi espancado, mas eu não lembro se ele chegou a morrer. E tudo isso foi gravado por uma fita de gravação antiga analógica de uma casa que estava lá perto. Então, a divulgação dessa filmagem foi o que causou toda a repercussão de protestos em relação a esse caso em 1992, em Los Angeles. Então a gente vê aí como é importante a disseminação da informação, de que essas coisas ainda acontecem e que não podem levar à negação, porque, não sei se vocês veem, mas existe muito conteúdo na internet relacionado a pessoas que tentam, até o Mourão falou um absurdo desse esses dias, falando que o racismo não existe mais nos dias de hoje e que pessoas negras são assassinadas pela polícia porque elas tomaram decisões erradas na vida. Elas simplesmente acordaram e decidiram que bom seria começar uma rede de tráfico aqui no meu vizinho. E não é bem assim que acontece. A gente conhece, a gente sabe, a gente estuda história e a gente sabe que tudo isso começa com a criação da periferia. Eles não têm, os negros foram privados de uma educação de qualidade desde que foram libertos. E mesmo que existam exceções de pessoas negras bem-sucedidas, que são muitas vezes usadas como justificativa para dizer que racismo não existe mais nos dias de hoje, ainda existem muitas pessoas que sofrem com esses danos da criação das periferias, de lugares onde as pessoas vivem amontoadas. E o Freddie Gray é um bom exemplo. Diego, inclusive essas pessoas bem-sucedidas, elas também sofrem racismo, né? Pois é. Embora tenham algumas que, tipo, tentem negar. Tem pessoas negras que são ricas e tentam, tipo, fingir que o racismo não existe acho que talvez para se proteger, sabe? Da própria comunidade em que vive. É, verdade. Mas estão todos sujeitos, infelizmente, a sofrer. Pois é. E, inclusive, o Freddie Gray é um caso muito interessante, porque principalmente pessoas mais velhas, e principalmente que é disseminado em programas de pseudo-jornalismo no Brasil, cujo nome não preciso falar, pois todos sabem, é muito disseminado de que o crime vem da vontade própria e não de uma estrutura social. E é justamente por isso que existe o movimento de Fund the Police, que é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, mas que, em meio ao Black Lives Matter, só que também ganhou voz aqui no Brasil devido a todos os ataques da polícia militar a, tipo, jovens negros. E muitas pessoas propagam a falácia de que quando você fala de fund the police, que significa tirar os fundos da polícia, desmanchar a polícia, você quer dizer, tipo, mas e se acontecer alguma coisa? Você vai ligar para quem? O ponto não é esse. O ponto é, tipo, acabar com o crime, porque o crime é uma condição social. E a educação e a igualdade social é o que vai acabar com isso. Não criar mais presídios, nem colocar mais policiais e armas nas ruas. O crime precisa ser trabalhado com estrutura social e estrutura educacional e econômica. Coisa que as pessoas tentam colocar para debaixo dos panos para fazer com que isso fosse como se
acabar com os níveis de assassinato e roubo fosse uma coisa impossível de acontecer, sendo que não é, porque não é uma coisa. É difícil, com certeza, pois é uma coisa que está impregnada em culturas, só que não é impossível, e é que as pessoas precisam falar cada vez mais sobre isso. E o Freddie Gray é um caso muito interessante sobre isso, que era um garoto. Não, ele não morreu, acho que ele tá vivo até hoje. Isso foi em 2017, por aí. Ele foi pego pela polícia e espancado e quebraram até as pernas deles e arrastaram ele, tipo, com as pernas quebradas, porque ele estava portando um canivete suíço que talvez fosse legal. E aí as pessoas começaram a usar a ficha criminal do Freddie Gray como porque as pessoas ficaram indignadas com a violência policial e pessoas tentaram rebater falando que porque ele tinha ficha criminal, tipo, já tinha feito os crimes e não sei o que, ele não era anjo nenhum, essas coisas que sempre falam. Só que aí pessoas pesquisaram a fundo e o bairro que o Freddie Gray morava era um bairro periférico de Baltimore, nos Estados Unidos, e tinha fotos dele criança que dava para perceber com uma coisa muito comum nas casas periféricas de Baltimore. As paredes eram pintadas com materiais derivados feitos com chumbo. Isso é uma questão muito interessante, que eu não sabia disso. Mas chumbo é extremamente danoso para o desenvolvimento cognitivo de crianças. E o Freddie Gray cresceu naquele lugar. E esse material de chumbo, além de dificultar o desenvolvimento cognitivo, dificulta na educação e cria uma personalidade agressiva. O que poderia ser parte do porquê aquelas crianças naquele bairro e de lugares que tinham esse material nas paredes tinham mais tendências a saírem da escola e entrarem numa vida marginalizada. Então é mais um exemplo de toda essa estrutura, porque eles tinham que usar esse material barato porque eles não eram permitidos em lugares que tinham uma infraestrutura melhor, sabe? Então é basicamente isso, é um exemplo de toda essa estrutura social e econômica que acaba criando crime e criando pessoas, tipo, injustiçadas na sociedade. E esse foi o nosso trabalho e eu tinha que falar mais coisas, só que eu acabei esquecendo, mas não temos tempo. Mas Não, enfim, tem foi tempo, isso. pode continuar. Nossa, Não, mas Diego, que curiosidades, assim, e que importante que vocês disseram. Meu Deus do céu, eu não imaginava nessa questão aí do chumbo, e realmente faz todo sentido, né? pois é. O que eu tinha que eu acabei esquecendo de falar foi mais relacionado à eugenia no Brasil. E sobre a eugenia também. Nossa, tudo que vocês falaram, eu queria até 5h30 ter essa aula. Mas teve eugenia no Brasil bastante durante Foi, do Segundo Império. inclusive, falando em Segundo Império, o que eu tinha para falar é que tinha um filósofo francês chamado Gobineau, que ele era um dos entusiastas do racismo do século XIX, e ele escreveu um livro financiado por Dom Pedro II, que criava uma teoria, entre aspas, de que o Brasil não conseguiria se desenvolver, que os brasileiros iriam à extinção, porque a raça dos portugueses foi misturada com raça indígena e negra. Aí vocês veem, tipo, o tamanho da palhaçada que propagavam por aí. É que hoje em dia as pessoas têm muito apreço por Dom Pedro II, essas coisas, por causa da seguinte maneira: muitos historiadores, principalmente quem tinha muito acesso à educação, eram pessoas conservadoras, eram pessoas de grande família, grandes latifundiários. E esses grandes latifundiários eram justamente aqueles que disseminaram a história que Dom Pedro II foi o grande libertador, um homem benevolente. Por isso, hoje em dia, tem essa imagem dele ser um grande libertador, que a sua filha era mãe dos escravos, a mãe branca dos escravos. Mas, na Sim, é a verdade, maior palhaçada. Dom Pedro II era o que mais fechava com o Ministério da Agricultura e o Ministério Escravista. Isso é tudo, professora. Parabéns, minha gente. Só um minutinho, vou parar aqui.